today. But this news just broke. Breaking news. Aiden Ross and Drake are in a class action lawsuit. Shout out to the Twitter page, Daniel Walsh. Walsh Legal. Breaking. Canadian rapper Drake and online influencer Aiden Ross have been... Imagine isso. Você está grudado na tela, assistindo seus streamers favoritos jogarem por uma fortuna, e então boom, alertas piscam no seu celular. Mandado de prisão emitido. Neste episódio, vamos levantar a cortina sobre as manchetes chocantes que colocaram Aiden Ross e Drake no centro dos holofotes. Supostamente presos, a dupla de streaming mais comentada do mundo de repente fora do jogo. Tudo começa com a Stake, o cassino online que supostamente assinou contratos com Aiden e Drake de valores impressionantes, acima de 100 milhões de dólares. A fábrica de boatos já está a todo vapor, 150 milhões só para Aiden, uma aposta de 100 milhões em XQC e uma pilha de processos que ameaçam engolir suas carreiras. Mas a verdadeira questão é o que isso significa para o império de streaming que eles construíram. Fique conosco enquanto dissecamos o caos jurídico, revelamos a verdade por trás dos supostos acordos e exploramos o que adeus para sempre pode significar para o mundo das transmissões ao vivo. As apostas são altas, o drama é real, e você não vai acreditar na última reviravolta. Vamos mergulhar. Em um mundo onde a linha entre entretenimento e comércio se tornou difusa, uma nova manchete capturou a atenção de milhões. Drake e Aiden Ross enfrentando ações judiciais por seus vínculos com o cassino online. A alegação é simples, mas impressionante, essas personalidades de alto perfil teriam fechado acordos que podem valer mais de 100 milhões de dólares, tudo enquanto transmitiam sessões de apostas ao vivo que atraem milhões de espectadores. É uma história que fala tanto sobre a ascensão da cultura de streaming quanto sobre as zonas cinzentas regulatórias que permitem que tais parcerias prosperem. O processo, apresentado recentemente, não se limita a Drake e Ross. Ele traça um quadro mais amplo de uma indústria que, nos últimos anos, cortejou agressivamente streamers e gamers, oferecendo contratos que parecem simples patrocínios, mas que na realidade representam profundos vínculos financeiros. Esses acordos frequentemente vêm com condições que exigem que o influenciador transmita conteúdo de apostas, exigência que tem implicações legais significativas, dadas as rígidas regulamentações sobre jogos de azar em muitos estados. Considere a Stake, o cassino online apoiado por criptomoedas que se tornou um nome conhecido na comunidade de streaming. O modelo de negócios da Stake depende de sua capacidade de atrair público por meio de streamers de alto perfil, e a empresa teria investido pesado nessas parcerias. A empresa não é apenas um cassino, é uma máquina de marketing que transforma uma transmissão ao vivo em um gerador de receita. Os acordos anunciados, seja para Drake ou para um streamer como XQC, frequentemente giram em torno da marca de 100 milhões de dólares, um valor que, embora exagerado em alguns relatos, destaca a magnitude do investimento da indústria. As apostas financeiras são altas, não apenas para o cassino, mas para os próprios streamers. Quando um streamer assina um contrato de vários anos, o pagamento pode chegar a milhões. Por exemplo, Aiden Ross teria garantido um acordo de cerca de 150 milhões de dólares por 2 anos, número que mostra o quanto a Stake está disposta a gastar para manter seu público engajado. Esse arranjo é mais do que um salário, é um endosso que sinaliza aos fãs que o jogo é uma atividade legítima, algo que pode ser emocionante e lucrativo. Um dos exemplos mais marcantes dessa influência é um clipe que se tornou viral, mostrando um streamer popular ganhando uma quantia substancial de dinheiro em tempo real. A reação do streamer, empolgação, incredulidade, pura alegria capturou a imaginação de milhares. O clipe mostrou um prêmio de 37,5 milhões de dólares, uma soma extraordinária que, embora rara, demonstra as possíveis recompensas do jogo. Momentos assim se tornam narrativas que muitos espectadores aspiram replicar, transformando o ato de transmitir em um conteúdo aspiracional. Em um mundo onde a linha entre entretenimento e consequências reais é cada vez mais tênue, o impacto sobre os espectadores mais jovens não pode ser ignorado. O fundador da Stake, Ed Craven, tem sido vocal sobre como a empresa reinveste lucros em streamers, no UFC, em carros de Fórmula 1 e outros empreendimentos de alto perfil. Em 2024, a Stake teria gerado 4,7 bilhões de dólares em receita, um testemunho da eficácia de sua estratégia de marketing. O rápido crescimento da empresa, de 100 milhões para mais de 2 bilhões em apenas 2 anos, não é acidental. É resultado de uma estratégia de parcerias meticulosamente elaborada que aproveita o poder de estrela dos streamers para impulsionar aquisição e retenção de usuários. No entanto, a rápida expansão levantou alertas entre reguladores. Nos Estados Unidos, o jogo é fortemente regulamentado, e cassinos online devem obter licenciamento adequado em cada jurisdição onde operam.
As tentativas da Stake de contornar essas regulamentações se tornaram um ponto central de escrutínio legal. Na Califórnia, por exemplo, o Estado apresentou uma queixa contra a Stake, alegando que, desde 2022, os réus operam um dos maiores e mais lucrativos cassinos ilegais do Estado. As operações... That's another thing too. It's illegal to do ads and not disclose that it's an ad, right? So if you see on my videos, YouTube even says that when you have an ad in something, there's a button you have to click and says that this is sponsored. There's a sponsored ad in this, and maybe. As ações da Stake nos Estados Unidos diferem de sua presença internacional. A Stake US, uma subsidiária criada para operar dentro dos Estados Unidos, afirma oferecer uma experiência de jogo segura e gratuita. No entanto, críticos argumentam que essa afirmação é enganosa, já que o modelo de negócios da plataforma depende de um sistema complexo de conversão envolvendo moedas de ouro e dinheiro estadual, projetado para ocultar transações com dinheiro real. O processo de conversão é um ponto central de controvérsia. Um usuário pode depositar $20 e receber 200.000 moedas de ouro. Essas moedas supostamente não têm valor monetário real e não podem ser convertidas de volta em dinheiro. No entanto, podem ser transformadas em $20 de dinheiro estadual que, quando o usuário deseja sacar, é convertido em Bitcoin e enviado diretamente para ele. Essa cadeia de conversões é uma tentativa sofisticada de disfarçar o jogo com dinheiro real como uma forma de jogo, que não se enquadra nas leis tradicionais de apostas. Críticos argumentam que todo o mecanismo é projetado para contornar a fiscalização regulatória, tornando a plataforma um cassino online não licenciado que opera fora do quadro legal da Califórnia. O cenário jurídico na Califórnia, e de fato em todos os Estados Unidos, é fortemente voltado para a proteção dos consumidores. O mandato da Comissão de Controle de Jogos da Califórnia é emitir licenças para operações legítimas de jogos e impor conformidade rigorosa. Importante ressaltar que cassinos online são expressamente proibidos na Califórnia, a menos que obtenham autorização específica. A falha da Stake em garantir tal licença a coloca claramente em violação da lei estadual. A posição da comissão é clara. Qualquer operação que apresente jogo com dinheiro real, independentemente de como seja rotulada, deve passar por processos rigorosos de análise e aprovação. Paralelamente aos desafios regulatórios da Stake está o surgimento da Kick, uma plataforma de transmissão ao vivo que conquistou um nicho na comunidade gamer. O modelo de negócios da Kick está diretamente ligado às operações da Stake. O objetivo principal da plataforma, segundo fontes internas, é servir como um canal promocional para o conteúdo de apostas da Stake. A Kick oferece contratos milionários às streamers, muitas vezes na casa das 8 cifras, estipulando que o conteúdo deve envolver apostas. Essa sinergia significa que espectadores que assistem a uma transmissão na Kick estão simultaneamente sendo direcionados para o cassino da Stake. Na prática, a Kick se torna um motor de marketing que canaliza o tráfego de audiência para as receitas da Stake, reforçando um ciclo que beneficia ambas as empresas e os streamers. As finanças da Kick têm sido um ponto de interesse para muitos. Em 2023, Ed Craven admitiu que a Kick estava registrando prejuízos, supostamente na faixa dos $20 milhões. Embora esse número destaque a falta de lucratividade da plataforma, também evidencia que a proposta de valor da empresa não está no lucro direto com streaming, mas sim em direcionar tráfego e cadastros para Stake. A natureza de alta margem do jogo online significa que mesmo uma pequena porcentagem de usuários pode se traduzir em lucros significativos para Stake. Assim, as perdas na Kick são vistas por alguns como um custo de marketing, enquanto os ganhos na Stake representam um verdadeiro motor econômico. Os contratos que a Kick oferece aos streamers são estruturados em torno de entregas específicas, transmissões ao vivo que exibem atividade de apostas. Em uma entrevista, um streamer da Kick admitiu que o contrato estipulava um pagamento de mais de $10.000 por hora para transmitir conteúdo de apostas, um valor impressionante que evidencia o quão lucrativa é a parceria. Em muitos casos, os contratos da plataforma são não exclusivos, o que significa que os streamers podem promover outras marcas enquanto continuam fazendo transmissões de apostas. O resultado é uma proliferação de conteúdo de apostas em vários canais, cada um alimentando o outro para ampliar o engajamento dos usuários. Quando personalidades de alto perfil como Adin Ross assinam contratos de vários anos, os valores financeiros são ainda maiores. O contrato de Ross teria ultrapassado $10.000 por hora, colocando-o entre os maiores ganhadores da Kick. Com 1,8 milhão de seguidores apenas na Kick, Ross atrai centenas de milhares de espectadores para suas sessões de apostas. Essas transmissões ao vivo se tornam um espetáculo para o público, muitos dos quais são jovens e impressionáveis.
O impacto psicológico de assistir a um streamer carismático apostar e ganhar pode criar um forte desejo de imitar a experiência, muitas vezes sem compreender os riscos envolvidos. For voting, violating Missouri law. Stake is in particular pays online influencers defendant Aiden Ross and Aubrey Graham Drake. Os efeitos colaterais dessas parcerias vão além dos aspectos financeiros imediatos. Elas influenciam a percepção cultural mais ampla sobre o jogo. Quando um streamer em uma plataforma como a Kick, cuja finalidade está intrinsecamente ligada à promoção de apostas, transmite uma sessão, o conteúdo é exibido para um público que inclui muitos adolescentes e jovens adultos. A exposição repetida ao jogo como forma de entretenimento pode normalizar comportamentos de risco, especialmente quando o retorno financeiro é mostrado como substancial. Essa dinâmica levanta questões éticas sobre as responsabilidades dos criadores de conteúdo, os arcabouços regulatórios que os governam e o papel dos operadores de plataformas em garantir que esse tipo de conteúdo não influencie indevidamente públicos vulneráveis. A estratégia da Stake também envolve aproveitar a crescente popularidade das criptomoedas como meio de pagamento. Ao aceitar depósitos em criptomoedas e oferecer pagamentos em Bitcoin, a empresa atinge um nicho de mercado que muitas vezes é menos regulamentado do que o jogo baseado em moeda fiduciária tradicional. O apelo do relativo anonimato das criptos e da rapidez das transações só aumenta a atratividade tanto para usuários quanto para as streamers. Além disso, a vantagem de marketing de associar um streamer conhecido a um cassino de criptomoedas fornece um sinal poderoso para potenciais clientes. Se um streamer popular joga aqui, deve ser legítimo e potencialmente lucrativo. O argumento jurídico gira em torno de saber se esses arranjos constituem jogo de azar ou apenas game. Em muitas jurisdições, jogo de azar é definido como apostar dinheiro ou algo de valor no resultado de um jogo, com possibilidade de perda ou ganho. Os sistemas complexos de conversão usados pela Stake US borram essa definição, levando a um cenário em que reguladores argumentam que a plataforma está, na prática, facilitando o jogo de azar sob outro nome. Críticos afirmam que a distinção legal é meramente semântica, já que a atividade subjacente é a mesma: apostar dinheiro real no resultado de um jogo. A controvérsia gerou discussões mais amplas sobre o papel das plataformas de streaming ao vivo. Embora plataformas como a Twitch há muito hospedem uma variedade de conteúdos, incluindo jogos, esportes e interação comunitária, o surgimento da Kick representa uma mudança para conteúdos especializados fortemente monetizados por meio de jogos de azar. A abordagem da Kick foi criticada como uma estratégia de marketing que incentiva usuários a participar de atividades de jogo. Os fundadores da plataforma enfrentaram questionamentos sobre se seu objetivo principal é a criação legítima de conteúdo ou simplesmente um veículo para promover jogos de azar. A análise dessas relações pelo tribunal é crucial. Se as alegações do processo forem confirmadas, isso pode estabelecer um precedente que obrigue cassinos online e streamers a renegociar seus contratos ou enfrentar consequências legais significativas. O possível impacto para os streamers inclui não apenas penalidades financeiras, mas também danos à reputação que podem afetar suas carreiras. Além disso, o precedente pode influenciar a forma como futuros acordos são estruturados, levando potencialmente a uma supervisão mais rigorosa e a contratos mais transparentes que definam claramente as responsabilidades e expectativas de ambas as partes. A batalha judicial também destaca a importância das leis de proteção ao consumidor na era digital. À medida que plataformas de jogos de azar online continuam desenvolvendo métodos sofisticados para atrair usuários, os arcabouços regulatórios precisam se adaptar. Os riscos são altos para os reguladores, que devem equilibrar o desejo de fomentar inovação com a necessidade de proteger consumidores, especialmente menores de idade, contra práticas exploratórias. A denúncia da Califórnia contra a Stake é um lembrete de que a falta de licenciamento adequado pode ter graves repercussões legais, independentemente da receita gerada pela plataforma. Enquanto isso, o debate continua entre gamers, streamers e públicos. Alguns argumentam que, desde que o conteúdo seja apresentado como entretenimento, não deve ser tratado como jogo de azar. Outros insistem que qualquer transação com dinheiro real, por mais integrada que esteja uma transmissão ao vivo, é jogo de azar e deve, portanto, ser regulamentada. O caso de Drake e Aiden Ross exemplifica a tensão entre o desejo de liberdade criativa e a necessidade de supervisão regulatória. No fim das contas, este processo é mais do que uma disputa legal. É um espelho refletindo o quanto a cultura de streaming evoluiu e as novas responsabilidades que carrega. Os contratos milionários, os clipes virais de grandes vitórias e o sistema sofisticado de conversão apontam para uma indústria que próspera na interseção entre entretenimento e jogo de azar.
À medida que os tribunais examinam a legitimidade desses arranjos, of thousands of viewers. Live streaming gambling on Kick by the streamers, particularly dangerous because many of the audiences are primarily young individuals. This is a really important point. Many of the viewers of Kick are generally going to be younger. For example, veremos se a indústria do entretenimento pode ser separada do negócio de jogos de azar ou se ambos permanecerão inseparáveis, influenciando-se mutuamente de maneiras cada vez mais complexas. A conversa sobre Adin Ross, Drake e os gigantes do jogo online não parou no drama judicial. Transformou-se em um debate nacional sobre o que acontece quando o entretenimento se torna fachada para o vício. Os processos que começaram na Califórnia e se espalharam para Missouri e outros estados são apenas a ponta do iceberg. Nesse meio tempo, o próprio tecido da cultura de streaming está sendo refeito, e no centro dessa mudança estão espectadores mais jovens que estão sendo expostos a uma nova forma de jogo de azar sem as salvaguardas que costumavam acompanhá-lo. Quando Adin Ross começou a transmitir ao vivo suas sessões de pôquer, muitos de seus fãs estavam simplesmente assistindo a um jogo por entretenimento. Mas logo a cena se transformou em um espetáculo de alto risco, onde o streamer exibiria a emoção de uma vitória, às vezes um pagamento de $1 milhão, enquanto o público assistia com expectativa. Aqueles que afirmam que as transmissões são puramente para entretenimento ignoram um ponto crítico. A maioria dos seguidores de Ross são adolescentes ou jovens de 20 e poucos anos, um grupo demográfico estatisticamente muito mais suscetível a desenvolver vício em jogos de azar. Um relatório recente da Associação Americana de Psicologia observou que 2/3 dos adolescentes entre 12 e 18 anos haviam participado de jogos de azar ou jogos semelhantes a apostas no último ano. Essa estatística por si só evidencia como as linhas entre jogar um jogo e arriscar dinheiro real se tornaram difusas para uma geração que vive online. O conteúdo que Ross e Drake apresentam muitas vezes é retratado como se estivesse acontecendo em tempo real. Mas a própria natureza dessas transmissões, sejam apostas genuínas com fundos pessoais ou encenadas para dar a ilusão de risco, tem sido questionada. No Missouri, a denúncia alega que tanto Ross quanto Drake participaram de milhões de dólares em apostas sob pretextos profundamente enganosos. A forma como retratam o jogo nas redes sociais, especialmente em plataformas de grande alcance como Instagram e X, oculta uma estratégia de marketing onde o dinheiro da casa, fundos fornecidos pelo próprio cassino, faz as perdas desaparecerem. Quando afirmam que estão jogando com seu próprio caixa, estão, na prática, dando aos espectadores uma falsa sensação de propriedade sobre as apostas. A estratégia do dinheiro da casa é um pilar do modelo publicitário que a Stake utiliza com Ross e Drake. Na parceria, a Stake fornece o caixa para as apostas do streamer e depois divulga as vitórias como se fossem conquistas pessoais. Ao permitir que o público veja um pagamento enorme de um streamer, a Stake cria uma narrativa visual de sucesso que os fãs podem facilmente imitar, acreditando que o mesmo caminho levará à própria fortuna. No entanto, os números revelam uma história diferente. As perdas relatadas fazem parte de uma campanha de marketing cuidadosamente orquestrada para atrair atenção. Não se trata apenas de dinheiro. Trata-se da mensagem de que um grande pagamento pode ser alcançado com um único clique, e da mensagem de que tais pagamentos estão ao alcance de qualquer pessoa que se inscreva. O poder financeiro por trás desses acordos é massivo. A parceria da Stake com Drake, por exemplo, aproveita a base global de fãs do rapper para promover a plataforma do cassino. A presença de Drake no Instagram, com mais de 142 milhões de seguidores, e sua conta no X, com 38 milhões de seguidores, o colocam à frente de qualquer outro empreendimento promocional. Sua imagem como mascote não oficial da Stake efetivamente glamouriza a plataforma, apresentando-a como uma experiência divertida e recompensadora. Mas por trás dessa fachada brilhante está uma realidade onde o cassino fornece o dinheiro, criando uma narrativa de que o streamer está arriscando sua própria fortuna. Essa narrativa é perigosa para milhões de fãs impressionáveis, muitos dos quais ainda não têm maturidade psicológica para separar publicidade de realidade. Mesmo além dos grandes nomes, uma onda de acordos vem se expandindo silenciosamente pelo cenário de streaming. A Rainb, um jogador relativamente novo no mercado, fechou acordos com mais de 20 criadores. Esses criadores, muitos ainda no início de suas carreiras, recebem grandes quantias por cada transmissão que termina em uma vitória de alto risco. Os acordos são estruturados para garantir que os streamers fiquem com os lucros enquanto a plataforma absorve as perdas. Em muitos casos, o dinheiro falso, essencialmente o dinheiro da casa do cassino, é usado diante das câmeras, de modo que o público nunca vê as apostas reais em jogo. O modelo de negócios próspera com os altos lucros que vem de convencer um grande público de que cada aposta é um passo em direção a um possível pagamento. O modelo da Rainb também inclui um esquema de devolução do dinheiro,
que promete o retorno do valor job investing in a lot of streamers, one of them being Drake in an alleged $100 million+ deal for him to stream playing gambling on Stake, the online casino. This is XQC, another popular streamer who reportedly signed a $100 million deal to gamble on Stake while he was live streaming. These numbers aren't actually true, of course, but I want to highlight here Adin Ross, 2 years, $150 million. I just want to highlight apostado caso o espectador perca. Na realidade, os reembolsos prometidos muitas vezes são apenas nominais, um truque de marketing que incentiva os espectadores a continuar apostando na esperança de recuperar suas perdas. A lógica comercial é simples. Ao fazer o público sentir que pode recuperar seu dinheiro, a plataforma aumenta a frequência das apostas. Quanto mais frequentemente um espectador aposta, maior a probabilidade de que desenvolva um ciclo compulsivo de risco. Esse ciclo é alimentado pela gratificação instantânea que Ross, Drake e outros streamers exibem diante das câmeras, transformando um simples jogo de cartas em uma liberação de dopamina de alta octanagem que alimenta comportamentos viciantes. As preocupações éticas em torno desses acordos evoluíram para um escrutínio legal. A denúncia na Califórnia contra a Stake alega que a parceria da plataforma com Drake é um esquema fraudulento projetado para mascarar o uso de dinheiro da casa. Afirma ainda que as aparições de Drake diante das câmeras como jogador são enganosas, dando aos fãs a ilusão de que ele está apostando seu próprio dinheiro quando, na verdade, é o cassino que está subsidiando o jogo. A denúncia do Missouri acrescenta outra camada às alegações, afirmando que Drake e Ross não apenas colocaram dinheiro próprio na jogada, mas também representaram de forma enganosa esse arranjo para fãs em todo o país, criando uma narrativa de marketing de que os riscos e recompensas são pessoais quando, na realidade, não são. Esses processos têm ramificações significativas além da reputação pessoal dos réus. Eles estão forçando os reguladores a reconsiderar o modelo de licenciamento para cassinos online. A denúncia da Califórnia pede explicitamente a revogação da licença da Stake, argumentando que a parceria com Drake e Ross viola leis de proteção ao consumidor ao promover jogos de azar para um público que não possui maturidade suficiente para tomar decisões informadas. Aos olhos dos reguladores, a parceria representa um abuso do arcabouço regulatório da indústria de jogos, que tradicionalmente protege menores e outras populações vulneráveis contra a publicidade direta. Os processos podem, em última instância, obrigar o Estado a endurecer os requisitos de licenciamento para cassinos online, possivelmente exigindo provas de que qualquer publicidade direcionada a espectadores menores de idade seja totalmente analisada e esteja em conformidade com estatutos de proteção infantil. A reação pública a essas alegações tem sido visceral. Clipes virais da vitória de $1 milhão de Ross são compartilhados em várias plataformas em um loop interminável, com espectadores reassistindo as mesmas imagens, revivendo os momentos de triunfo como se fosse um evento transformador de vida. Enquanto isso, alguns espectadores expressam raiva pela manipulação percebida. Eles acusam Ross e Drake de se aproveitarem da enorme audiência da plataforma e de lucrar com os altos emocionais de espectadores que ainda não estão preparados para lidar com a responsabilidade do risco com dinheiro real. As implicações para a saúde mental são reais e significativas. A combinação de gratificação instantânea, influência dos pares e a disponibilidade de dinheiro falso pode criar um ambiente perigoso para adolescentes e jovens adultos. No fim, as batalhas legais envolvendo Adin Ross e Drake são um catalisador para uma redefinição maior da responsabilidade na era digital. A narrativa que antes glorificava o risco pelo espetáculo está sendo substituída por uma que enfatiza escolha informada, responsabilidade pessoal e salvaguardas comunitárias. A história está longe de terminar. A indústria ainda está se ajustando e os arcabouços legais ainda estão evoluindo. O que permanece claro é que a interseção entre streaming e jogos de azar, antes uma linha preto no branco, agora é uma área cinzenta complexa onde tecnologia, lei e cultura convergem. Somente ao navegar por esse terreno de forma cuidadosa o ecossistema poderá proteger seus participantes mais vulneráveis, preservar o valor de entretenimento que impulsiona o engajamento e garantir que a emoção do jogo, antes puramente um sentimento, não se torne um vício que assombre a vida de milhões. No fim, as batalhas legais envolvendo Adin Ross e Drake são um catalisador para uma redefinição maior da responsabilidade na era digital. A narrativa que antes glorificava o risco pelo espetáculo está sendo substituída por uma que enfatiza escolha informada, responsabilidade pessoal e salvaguardas comunitárias. A história está longe de terminar. A indústria ainda está se ajustando e os arcabouços legais ainda estão evoluindo. O que permanece claro é que a interseção entre streaming e jogos de azar, antes uma linha preto no branco, agora é uma área cinzenta complexa onde tecnologia, lei e cultura convergem. Somente ao navegar por esse terreno de forma cuidadosa o ecossistema poderá proteger seus participantes mais vulneráveis, preservar o valor de entretenimento que impulsiona o engajamento e garantir que a emoção do jogo, antes puramente um sentimento, não se torne um vício que assombre a vida de milhões.